Olá, oi pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Estão conseguindo me ouvir bem? Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Já conta pra gente de onde que vocês estão nos assistindo. Aproveite e já encaminha essa live para as pessoas, os amigos também que precisam saber um pouquinho mais sobre fibromialgia. Olá, boa noite. Deixa eu colocar aqui. Hoje vamos falar sobre o Fevereiro Roxo, o mês de conscientização, da fibromialgia e lúpus. Sejam bem-vindos, pessoal de São Paulo, Pernambuco, Acre, Austrália, que legal, Cuiabá. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos convidar a doutora Rafaela também para ir entrando. Natal, que bacana, Salvador. Legal, gente, sejam muito bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui conosco. Aqui. Pessoal de Paraíba, Porto Alegre. Vamos convidar aqui. Pernambuco. A doutora Rafaela. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Alagoas. Gente, que bacana! Temos gente de todo lugar do Brasil, Recife, Alagoas, São Paulo. Os paulistas estão muita gente presente aqui, que bacana. Rio de Janeiro. Oi, oi. Olá, boa noite. Doutora, boa noite. Tá me ouvindo bem aí? Tô conseguindo ouvir bem. Prazer. Seja muito bem-vinda. Seu nome é Gisele, né? Sim, Gisele. Eu sou Então, enfermeira, vou estar apresentando a live hoje com você. É um prazer estar aqui, tá? Uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda. E fique à vontade em se apresentar aqui para o pessoal. tá certo. Boa noite a todos. Primeiramente, é um imenso prazer estar hoje aqui nessa live falando sobre assuntos que a gente aborda muito no consultório, no dia a dia, esclarecendo dúvidas da maioria dos nossos pacientes. Meu nome é Rafaela, atuo aqui, sou reumatologista aqui em Palmas, Tocantins. É uma cidade não tão populosa, mas a gente atende muitos casos e a gente atende referências de todo o estado do Tocantins, porque aqui, infelizmente, só tem reumatologista que reside na capital, né? Os interiores ficam um pouco desassistidos, mas aí os pacientes acabam vindo até nós e tirar suas dúvidas, fazer o seu tratamento. E vamos seguir. Espero que seja bem proveitoso hoje para os pacientes, para todos aí que vão assistir. Certo, seja muito bem-vinda. Eu falo aqui de Goiânia. Ah, Conheço legal. ainda, inclusive estou com muita Conhece? saudade. Conhece? Que Conheço, legal! conheço sim, Eu já muito morei bom, em Goiânia também, 2 anos. bacana. Pois é, tô Adoro. querendo visitar Palmas, qualquer hora eu apareço por aí. Pois venha, venha. Vai ser Pois bem é, recebida aqui, quente que viu? só, né? É Mas não é muito quente. diferente de Goiânia não, viu? Esses Goiânia também tá dias quente. está frio. É, Esses dias está frio com muita Goiânia chuva. chove, mas na mesma hora já esquenta de novo. Mas Que Goiânia é bom. mais friozinha. Aqui o É, mais calor fresquinho, judia mais. verdade. Aí é mais quente. É, isso mesmo. Doutora, já Oi. temos várias perguntas aqui na nossa caixa, Estou vendo aí. mas já vamos começar pelas mais básicas, né? Sim, Como sim. hoje a gente vai falar sobre o Fevereiro Roxo, né, o mês da conscientização do Alzheimer, né, da fibromialgia e do lúpus, mas vamos frisar, né, na fibromialgia e no lúpus. E vamos começar com o conceito, né, de o que é fibromialgia. Depois vamos falar um pouquinho o que é o lúpus, né, qual que é a diferença delas. Certo.
Bom, na verdade, assim, no consultório, no dia a dia, o que a gente mais atende mesmo é fibromialgia, né? Uhum. Apesar de ser uma doença, assim, às vezes no meio médico pouco falada, pouco compreendida, mas é uma doença que tem afetado muito a qualidade de vida das pessoas, de quem é portador. O que é a fibromialgia? Ela é uma síndrome dolorosa, crônica, músculo-esquelética, responsável, na verdade, por uma dor no sistema músculo-esquelético associada à fadiga e muitos outros sintomas, que às vezes são individualizados. Certo. Então, na verdade, essa síndrome, né, ela é bem complexa. Para a gente fazer o diagnóstico, às vezes os pacientes ficam um pouco aflitos, porque eles gostariam de ter um exame, né, É. que fizesse, demonstrasse, mas não é bem assim. Aí, quando Uhum. eles chegam no consultório, eles começam a entender que, na verdade, é um diagnóstico clínico. Muitas vezes a gente precisa de acompanhamento do paciente, a gente Uhum. precisa fazer muitos exames, acaba o paciente é submetido a muitos exames, até a gente chegar nesse diagnóstico. Certo. E é igual você falou, muitos pacientes, eles querem ver isso em imagem, então no exame laboratorial, né? E Exatamente. aí, até eles entenderem que é o exame clínico, né? Tem Isso, um pouco de dificuldade. Por isso que é tão importante a informação, né? Esse Instagram, o objetivo dele, né? O exatamente. objetivo é esse, levar a informação. E também, assim, tanto para o paciente quanto para o familiar, né? É E igual para os eu. outros profissionais, o que a Sim, gente pega de paciente com crise, que passou por diversos setores, diversos serviços, né? E às verdade. vezes o profissional não consegue identificar. Nem sempre é tão fácil, né? Às vezes um recém-formado, lidando ali com aquela diversidade de queixas, né? Que os pacientes Uhum. geralmente são muito Muito. afetados. Aí é a hora que esse paciente começa a cair numa diversidade de consultas, de exames, e muitas vezes eles acabam indo para a internet, pesquisando e começam a vem para a gente porque eles mesmos desconfiaram. Acontece muito É isso. verdade. Ah, me Verdade. mandaram aqui, alguns profissionais suspeitam, outros o próprio paciente suspeita. Uhum. E não é um diagnóstico fácil de ser aceitado. O paciente, ele às vezes tem uma resistência, porque não é fácil ter um diagnóstico de uma doença crônica. Saber que Exato. você vai ter que lutar para melhorar a sua qualidade de vida, porque o paciente, ele tem uma responsabilidade muito grande na melhora dele. Tem muita coisa que a gente orienta e é ele que vai ter que fazer, né? Ele vai ter Verdade. que aderir àquele tratamento. Então, assim, precisa de um acompanhamento especializado. É muito difícil o paciente ficar acompanhando sem ser com especialista. Na verdade, essas duas doenças. As duas Uhum. doenças acabam focando muito na especialidade. A fibromialgia ainda dá para, de vez em quando, ter um contato com um clínico, com outros Uhum. profissionais, mas precisa, uma vez ou outra, ter uma consulta com um especialista para aprofundar mais a investigação. Tem novos estudos que falam sobre alguns tipos de ressonância magnética que conseguem já visualizar uma certa deficiência a nível central, mas isso já ainda é muito, assim, ainda tem Uhum. estudos sendo feitos, já foi referido também sobre biópsias de pele, que nessas biópsias mostram os nervos dos pacientes com fibromialgia um pouquinho mais espessados, mas também não tem nada de certo nisso, então é uma doença Uhum. nova, que ainda está sendo muito estudada. Então, assim, Verdade. vamos estudar, vamos correr atrás que os pacientes Uhum. perguntam e eles querem saber. Verdade. Doutora, e quais são os principais sintomas da fibromialgia? Olha, Porque os são princip... vários, né? Na verdade. Olha, primeiramente a tal da dor difusa. O paciente sente aquela Sim. crise de dor no corpo todo. Muitas vezes ele não sabe nem identificar se é uma dor óssea, se é uma dor na pele, se é uma dor nos nervos. Também, então, tem essa dor difusa. Tem uma Uhum. fadiga, uma fraqueza, uma fadiga, um desânimo. Cefaleia, dor de cabeça, é muito comum os pacientes Uhum. reclamarem. Sono não reparador, o paciente às vezes consegue até dormir, mas acorda cansado, acorda como se não tivesse dormido nada. É Verdade. muito comum também esses pacientes terem sintomas mais ansiosos e depressivos. É, não é obrigatório, tá? Tem muito paciente com fibromialgia que não manifesta esses sintomas de depressão, Uhum. ansiedade, irritabilidade.
mas muitos deles são envolvidos até por conta da dor crônica, né? Que eles têm que passar, aquilo ali vai gerando um distúrbio psicológico muito grande. Tem outros sintomas também que às vezes eles não acreditam que é relacionado, mas dor no pé da barriga, dor na região da mandíbula, dor no peito, dormências, formigamentos, dor em coluna e por aí vai. Mas esses são os mais prevalentes no nosso dia a dia, de queixas. Verdade. Tem alguns pacientes aqui, portadores de fibromialgia, eles falaram que dói tudo, que tem uma sensação, eu esqueci o nome da moça que falou, que a sensação que ela tem é que está cozinhando por dentro. Exatamente. Essa questão da regulação de temperatura, do calor ou do frio, os pacientes são muito intolerantes. Tanto com calor excessivo quanto com frio. Então, assim, é muito complicado. Tem que ter um meio termo para agradá-los. Porque Verdade. o organismo deles sente um calor excessivo, um frio, e o frio também aumenta a sensibilidade à dor nesses pacientes. Eles reclamam muito. Rigidez, às vezes até inchaços. Pode acontecer. O paciente, às vezes, na crise, ele fala, nossa, eu até ganho peso quando eu tô... E a gente faz os exames, vê, e é um inchaço mais, assim, por fora, não é nada articular, nada por dentro. Mas até a gente consegue perceber mesmo no exame físico. É nítido, né? E como que é feito o diagnóstico, doutora? Então, o diagnóstico, na verdade, é uma soma de critérios clínicos, exame físico. Hoje, na reumatologia, a gente tem alguns critérios, né? Na verdade, cada um tem um critério que usa pontos dolorosos, que a gente começa a apertar o paciente na hora da consulta, que é a hora do terror, né? Os pacientes saem com mais dor do que entrou. Verdade. Aí a gente aperta alguns pontos, assim, de gatilhos, pontos de gatilho de dor, que a gente chama tender points. E também, na verdade, tem outros critérios que já usam a somatória de dores em algumas regiões do corpo. Por exemplo, dor de cabeça, dor em mandíbula, dor cervical, dor em ombros. Isso aí vai fazendo a somatória. Braço, antebraço, quadril, coxa, perna, essas regiões. Aí faz uma somatória e fecha nos critérios. Então, na verdade, é uma síndrome, né? Uma síndrome, e a gente também não pode esquecer que a gente precisa excluir outras causas. O diagnóstico de fibromialgia acaba sempre sendo de exclusão. O paciente, quando vem na gente, a gente começa a investigar, pede exames reumatológicos, alguns exames de imagem, e depois deles a gente consegue chegar a uma conclusão. Porque existe muita gente, às vezes, sendo diagnosticada de fibromialgia e não é. Ou então tem fibromialgia e tem mais alguma coisa. É muito comum os pacientes com fibromialgia não ter só a fibromialgia. Às vezes já tem um problema de coluna, já tem alterações degenerativas importantes. Às vezes tem também uma doença autoimune associada. Então isso é o mais comum. Então, infelizmente, quem tem mais chance de ter fibromialgia é quem já tem uma doença crônica ou que já lida com uma dor crônica. Certo, doutora. Entrando já nesse assunto, né, da causa da fibromialgia, já tem várias perguntinhas, inclusive perguntando qual que é a causa, né? Apesar que a gente sabe que não tem uma causa definida, né? Exatamente. Mas quais são as principais causas da fibromialgia? Na verdade, se a gente for tentar descobrir o que acontece, né, nesses pacientes para eles desenvolverem uma dor tão crônica assim, a resposta, na verdade, está mais assim no sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele é como se estivesse muito sensibilizado. Uma dor, um estímulo doloroso no paciente com fibromialgia, ele é percebido muito mais intensamente. Tanto amplificação da dor como duração da dor. Então, os estudos mostram que, na verdade, é um distúrbio ali dos neurotransmissores, como se fossem os hormônios do cérebro, sabe? Eles andam pelo nosso corpo, ajudando na sensação de bem-estar ou mal-estar. Então, assim, é bem complexo falar sobre isso, mas grosseiramente, para os pacientes entenderem, é mais ou menos isso. Então, é uma sensibilização a mais no sistema nervoso central. Certo. E o prognóstico, né? Sempre tem essa pergunta, né? Inclusive, já tenho uma seguidora aqui que perguntou se tem cura.
Ai, pois é. Resposta Igual, difícil, né, doutora? primeiramente, primeiramente a própria definição, na verdade, é uma doença crônica, Sim. né? Uma doença crônica. Mas o que eu costumo falar para meus pacientes? Eu falo, olha, graças a Deus não é uma doença que tem um prognóstico ruim de mortalidade. Não é uma Sim. doença que tem um potencial fatal de matar. O problema é que ela atinge muita qualidade de vida. Só que o paciente, ele procurando o tratamento e seguindo a risca, ele tem uma grande chance de melhora. Grande chance. Só que o que acontece que eu vejo no dia a dia é que não é tão fácil realmente, assim, você tá com dor e ter que seguir as orientações, né? Muitas vezes tem que fazer uma atividade física ali com dor. Então, isso acaba dificultando muito. Mas os pacientes que aderem, a gente vê uma boa resposta, a gente encontra como se fosse uma remissão da doença. Não uma Verdade. cura, mas um controle. Controle. Então, tem como esses pacientes ter qualidade de vida? Tem. É como o hipertenso, o diabético. Se ele não tratar, ele vai só definhando, né? Só definhando. E a gente percebe também que a fibromialgia, ela tem algumas pessoas que têm uma fibromialgia leve, outras moderadas, outras mais graves. E as mais graves, elas são bem mais complicadas, limitam muito o paciente, muitas vezes limitam para o trabalho, no dia a dia. Então, assim, o prognóstico não é ruim, mas não é fácil o manejo da doença para ela conseguir ser controlada. Não é fácil. Por Às isso que é vezes é tão mais importante, difícil né? do que uma doença no prognóstico ruim. Às vezes é mais fácil controlar ali um lúpus grave, tratar bem e chegar bem no lúpus grave do que o paciente com fibromialgia. Entendeu? Por isso que é tão importante, né? O tratamento mesmo e o exercício físico, né, em geral, para aqueles pacientes que têm condição, né, que não tem a Exato. fibromialgia grave, que tem Exatamente. condição de estar fazendo o exercício exatamente para melhorar essa qualidade de vida, né? Que acaba que a Exatamente. fibromialgia afeta tanto, né? Isso, Gisele. Hoje em dia, o exercício físico é a medida terapêutica mais bem elucidada, com mais chances de resposta terapêutica para o paciente. Verdade. Doutora, fala um pouquinho para a gente dos tratamentos disponíveis que a gente tem para fibromialgia hoje em dia. Os tratamentos, na verdade, primeiramente, esse paciente ele é abordado por uma equipe, né, multidisciplinar. O tratamento ele é medicamentoso e não medicamentoso. Primeiramente, que eu gosto de falar assim de uma tríade básica para o paciente entender. Verdade. Tem medicamentos que a gente pode estar passando, que não são obrigatórios. Tem paciente que não quer tomar, porque às vezes tem muito efeito colateral. Mas a gente tem uma gama de medicamentos hoje em dia que a gente pode estar usando nos pacientes, que são os vulgarmente chamados de ansiolíticos, antidepressivos, relaxante muscular. Às vezes na crise a gente pode usar um opioide, por aí vai. Também tem o tratamento não medicamentoso, baseado na atividade física, na terapia comportamental, né? A psicoterapia é muito importante, porque esses pacientes referem muito que através de um estresse, através de uma tristeza, uma depressão, eles acabam entrando em crise. Então, essa parte tem que estar boa para o paciente conseguir viver bem sem dor. Questão também do sono é muito importante. Tem paciente que às vezes entra em crise de fibromialgia por conta de sono. Eu estou vivendo uma época de insônia, não estou dormindo bem. E começa com uma dor, começa já com uma fadiga. Então, na verdade, a tríade básica é controle do sono, atividade física. No sono entra aí também a questão do psicológico e o tratamento medicamentoso. A somatória desses três, vamos dizer 30% cada um ali, entra ali de 90% a 100% no tratamento do paciente. Então, ele fala, eu tomo esse remédio, ele só melhora ali um pouquinho, não ajuda muito na minha dor, é porque ele só vai até ali mesmo. Costumo falar para É. o paciente, ele Outra só vai até parte ali. é o paciente que tem que fazer, né? Exatamente. Exatamente. Alimentação também, né, doutora? Muito importante. Isso, alimentação. Hoje em dia, a nutrição nos ajuda muito. No estudo de alimentos inflamatórios, né? Essa parte é muito com eles. E é muito individualizado também essa questão da alimentação, né? Tem que ver as outras comorbidades dos pacientes. Verdade. Então, mais ou menos assim. Certo. Vamos ver, tem umas perguntinhas aqui que a gente já respondeu. Daí... Doutora,
Por que que a fibromialgia, o paciente sente tanto cansaço? E por que que mesmo com o sono, né, igual você falou no início, o sono não é reparador? Por que que ele continua sentindo essa fadiga, né, esse cansaço todo? Tem uma Na- seguidora que colocou aqui que é chamada de preguiçosa, mas ela não deseja essa preguiça para ninguém. Exatamente, a fibromialgia dá muito esse desânimo. A pessoa quer fazer as coisas, mas parece que o corpo não Não, responde. não E responde. assim, na verdade, essa síndrome dolorosa atinge muito a musculatura. Onde mais atinge é na musculatura. E a musculatura, quando ela está com muita dor, ela acaba provocando uma fadiga. É mais ou menos como funciona na atividade física. Quando a gente estressa muito o músculo, né? Uhum. Tá ali sedentário, ou tá exigindo um pouco mais dele, ele acaba dando uma dorzinha, uma fadiga. Mais ou menos, Uhum. acontece mais ou menos igual na fibromialgia. Só que na fibromialgia não tem uma explicação para isso. Uhum. Não tem uma explicação assim, não tá tendo um estímulo para aquela dor. É esse aí que tá a questão da desregulação no sistema nervoso central, né? A paciente, às vezes, um toque, um abraço vai estimular a dor, ou então passou por um estresse muito grande, uma decepção, altera os neurotransmissores e aí acaba liberando e aumentando a dor. Você tinha me falado, só me revisa aí a pergunta. É, porque que essa fadiga, é exatamente A isso que você fadiga falou, porque que a muscular fadiga mesmo. passa, né? É Eles como se o questionam. músculo estivesse sendo usado muito e ficar dolorido, isso aí vai gerar uma fadiga. A questão do sono não reparador também está associada a isso. Na verdade, o sono do paciente com fibromialgia não é um sono profundo. Muitas vezes aquele sono leve, aquele sono ali, muitas vezes tem um transtorno ansioso ali por trás. Então, ela não atinge realmente aquele sono profundo que descansa, que repara. E Uhum, acorda como se não tivesse dormido nada e cansado. é Mais ou menos verdade, por isso. verdade. E como que o familiar pode estar ajudando, doutora, esse paciente? Porque a É, gente vê relatos o mais de muita importante. né? Sim, das pessoas que estão ao redor de não entender o que que é a Isso doença, às vezes não tem conhecimento e me acha que é magoa frescura, demais. né? Preguiça. Como diz a seguidora aqui, é dengo. Ela disse que lá na cidade dela chama isso de dengo. Olha, eu acho que essa é a parte mais injusta com o portador de Sim, fibromialgia. É injusto, na verdade, assim, é uma atitude malvada com o paciente. sim. Ainda mais vindo de casa, dos seus familiares, das pessoas que você ama. E muitas vezes, infelizmente, são esses que mais julgam. Porque olha a pessoa e muitas vezes não tem nada ali por fora, não tem uma ferida, não tem uma mancha, tá Uhum. perfeitinha por fora e por dentro. Só ele, Deus, sabe explicar, né? A sua dor. Então, assim, o que eu sempre oriento meus pacientes? Leve seu marido na consulta, leve sua filha, porque a gente sabe que muita gente não tem o poder em casa, né, de falar e o outro acreditar. Então, o que eu mais peço? Leve nas palestras, mostre Uhum. alguma coisa para a pessoa ler, entender sobre a doença. Tanto que essa doença afeta a qualidade de vida e a família pode ajudar muito na recuperação do paciente. Tanto a entender os dias de crise, como colaborar nas atividades domésticas. Na verdade, é Uhum. uma parte muito importante na terapia. São os familiares. Também o profissional entra nisso aí, mas os profissionais já são um Uhum. pouquinho mais inteirados, né? Então, são poucos que erram. Mas os familiares, amigos, colegas de trabalho, a gente percebe muita chateação e reclamação, Muito. né? Julgando de preguiçoso, de que quer aproveitar, tirar alguma vantagem. Isso Isso aí é um ciclo vicioso, vai só aumentando decepção, tristeza, e o paciente vai sentindo mais dor. é verdade. Acaba afetando muito o psicológico, né? Demais, demais. Doutora, é tanta pergunta. Não, não, Tempo é vamos. tão pouco. Já falamos um pouquinho, né, de fibromialgia. Acho que a Eu gente acho. acho que conseguiu Dar responder uma as resumida. principais dúvidas, né? Em geral, um resumo bastante objetivo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o lúpus, que o Vamos. nosso tempo passa rápido, É mesmo, meu Deus. né? Fala um pouquinho para a gente o que que é o lúpus, né? Como que é feito o diagnóstico. Então,
lúpus, lúpus eritematoso sistêmico, o nome completo, mas a gente chama mais de lúpus, que é mais fácil, mas o que é? É uma doença crônica também, autoimune, né? Que é, na verdade, crônica e inflamatória. Ela tem o poder de inflamar qualquer parte do corpo, qualquer parte. Por isso que no nome fala que ele é sistêmico. Então, assim, o que acontece, né? Na verdade, o nosso sistema imunológico, quem tem lúpus, ele fica um pouquinho desregulado. As nossas células de defesa, os nossos anticorpos, eles são produzidos e preparados para lutar, combater os agentes, né? Bactérias, vírus. Então, eles é para isso, né? Para nos defender contra o mal. O que acontece no paciente com lúpus? Esses nossos anticorpos ficam um pouco alterados, desregulados e começa a atacar nossas próprias células, nosso próprio organismo. E isso pode variar da pele, mucosa, boca, nariz, olhos, pulmão, rim, coração e por aí vai. Ele pode atingir qualquer parte do corpo. Só que o lúpus ele não é igual em todo paciente. É importante lembrar isso. Ele tem um amplo espectro clínico, laboratorial. Cada paciente entra ali numa classificação. Cada paciente é muito individual. Então, muitas vezes é um diagnóstico assim, um pouco assustador. Na verdade, eu considero um dos diagnósticos mais difíceis na reumatologia. Se é para dar um diagnóstico assim, a gente já fica assim, já tenta conversar da melhor maneira possível, sabe que aquele paciente vai ter um período ali em conflito, não é uma doença assim fácil, ele vai olhar, ele vai investigar, ele vai ver o quão grave pode ser essa doença, mas a verdade é que existe o lúpus leve, moderado e grave também. Então, assim, a gente costuma sempre orientar, olha, tenha cuidado, porque o seu lúpus atingiu o seu rim. Geralmente esses lúpus são um pouquinho mais agressivos. O seu lúpus atinge mais pele, atinge mais articulação. Então, resumidamente é isso. Certo. Bem. E como que pode estar desencadeando o lúpus, doutora? Tem algum gatilho? Sim, tem sim. Na verdade, a etiologia, tem uma série de fatores. Tem influência de fatores genéticos, ou seja, se eu tenho um caso na minha família, se a minha mãe, irmão, parente mais próximo teve lúpus, tem uma chance genética aí da gente apresentar. Fatores hormonais também são influenciados, ou seja, mulheres ali na idade reprodutiva, mulheres jovens têm uma chance maior devido ao estrogênio, né, que elas têm em maior produção. Aspectos ambientais também estão muito associados, tá? Vamos supor, gêmeos, né? Tem a mesma genética. Um vive aqui no Tocantins, sol de rachar, outro vive lá no Canadá, friozinho, expõe muito ao sol. Talvez o paciente aqui do Tocantins tenha uma chance maior de desenvolver. Então, esses aspectos ambientais. Então, na verdade, é uma soma, né? Genética, hormônios, ambientais, muitos fatores associados para desencadear. Mas não quer dizer que todo mundo que tem a genética de lúpus tem ali o exame, eu tenho um anticorpo ali, nem sabe que tem. Não quer dizer que toda pessoa vai desenvolver. Aspectos emocionais também contam, viu? Infecciosos, às vezes a pessoa tem ali a genética, pega uma infecção, pega um Covid, uma doença, uma pneumonia e desenvolve o lúpus também. Tem essa questão. Certo. Doutora, e uma dúvida entre as mulheres. A paciente que tem lúpus, ela pode ter filho? Qual que é a dificuldade? Então, infelizmente, o lúpus atinge mais mulheres na fase reprodutiva, as jovens, né? A faixa etária mais comum é ali dos 20 a 35 anos, não quer dizer que não possa acontecer em crianças e idosos. E aí é uma população que quer engravidar, quer ter filho. Muitas descobrem no pós-parto, porque tem alterações hormonais importantes, né? Então, mudanças hormonais também podem desencadear a doença. A questão de ter filho, a gente sempre orienta a não ter, porque a gente sempre preza pela vida da mãe e o lúpus é uma doença que ativa muito na gestação. Pode ativar na gestação, no pós-parto. E se ativar na gestação, muitas vezes a gente tem que fazer medicamentos que são contraindicados para grávidas, porque corre o risco de afetar o bebê.
Então a gente orienta, não engravide. É perigoso também o bebê nascer com alguns problemas cardíacos, de pele, a depender de cada caso. Mas, em todo caso, quer engravidar, sei dos problemas. Qual é o melhor momento de engravidar? Com a doença controlada, em remissão, com os exames todos bons, paciente bem, há pelo menos 6 meses. Então, paciente estável, 6 meses, a gente começa a planejar a gravidez junto com o paciente. E nesse tempo, engravidou, acompanhamento mensal. Aí o acompanhamento fica bem mais frequente. Acompanhamento. Então, assim, é proibido? Não, mas a gente desaconselha pelo risco que pode provocar. Verdade. E, doutor, e sobre o sol? Por que portador de lúpus tem que estar evitando tomar sol? No sol tem os raios ultravioletas. Certo. Esses raios ultravioletas, eles, na verdade, quando chegam na pele, eles destroem os nossos queratinócitos, algumas células ali presentes na superfície da pele. Essa destruição vai gerar uma resposta inflamatória ali naquele local e já desencadeia que o seu sistema imunológico já ativa e aí mexe com o sistema todinho, entendeu? Aí, não sei se vocês lembram no começo que eu falei que o lúpus ocorre por um descontrole na nossa imunidade. Então, o sol agride a nossa pele, né? Lesiona algumas células e o resultado dessa lesão vai gerar alguns mediadores ali inflamatórios e pode gerar uma cascata que atinge todo o corpo. Então, o que eu costumo falar para o paciente acreditar? Se proteja do sol, porque o sol, o lúpus atingindo sua pele, ou o sol atingindo sua pele, pode dar problema lá no seu rim. Eu costumo falar isso, eles ficam assim sem acreditar, Fica sem mas é entender, verdade. né? O porquê, Mas né? é verdade. Só o que você pega vai aumentar o tanto de corticóide que eu vou ter que te passar. Eu falo sempre assim também o paciente. Verdade. E é a parte que a gente tem mais dificuldade de adesão, a questão da uso do filtro solar. É a maior dificuldade. Às vezes é mais fácil o paciente tomar um remédio do que usar o filtro solar. De ter os cuidados, né? De se proteger. É a parte que eu acho que o paciente se sente muito afetado, né? Quem ir numa praia tem que se cuidar Cuidados mais. especiais, né? O portador de lúpus. Não tem como. Exatamente. Né? Doutora, e tem muita gente perguntando qual que é a relação de fibro, né, com lúpus, e se uma pessoa que tem fibro pode ter lúpus ou vice-versa. Teve uma seguidora, a Rayane, perguntou isso, e em seguida, acho que foi Dani, não sei se foi essa mesmo, falou sim que é possível sim, ela tem os dois. Então, ela é a prova viva, né? Oh, meu Deus. Exato. É possível e tem muito caso, na verdade. Vocês lembram que eu disse que a fibromialgia é mais comum em quem já tem uma doença crônica? Sim. Então, o que a gente vê, muitos portadores de lúpus desenvolvendo fibromialgia. Tem demais, pode acontecer. São doenças com mecanismos diferentes e podem coexistir, né? Aí, muitas vezes no início, para o reumatologista, para o médico, às vezes é um pouquinho difícil identificar, né? Se a dor ali é do lúpus, se a dor articular é da fibromialgia. Mas a gente consegue, na prática clínica, até o paciente com o tempo consegue diferenciar. Não, essa dor bem que é da fibromialgia, essa dor que é do lúpus. É impressionante. Com o tempo eles vão aprendendo. Eles vão aprendendo a diferenciar as crises. Verdade. Tem mais algumas perguntinhas aqui. Perguntando de alimentos, Sim. né? Alimentos não existe assim, o que a gente pede? Não tem nada, você não pode comer isso. O que a gente orienta para os pacientes, tanto de fibromialgia quanto de lúpus? Alimentação saudável. Evitar alimentos industrializados, evitar muito sal, muita gordura, ou seja, a recomendação para a população geral. Aí, quando é uma coisa mais individualizada, o paciente tem intolerância, lactose, glúten, aí a gente começa já a pedir apoio de um especialista na área, um nutricionista, um nutrólogo, para orientar direitinho como deve ser a alimentação. Mas, a princípio, a gente não tem nenhum alimento proibido. Vai depender muito das comorbidades do paciente, das doenças que ele tenha também, tá? Mas não tem nenhum alimento, esse não pode. Não existe. Evitar, então, alimentos mais naturais possíveis. Certo. Tem mais algumas perguntinhas. Ele perguntou sobre a fibrofog, que estão perguntando o que é isso, essa fibrofog. Os pacientes de fibromialgia reclamam muito de alterações da memória.
Às vezes já aconteceu de paciente falar comigo que me esqueceu do nome, do próprio nome. Poxa. Então, dá como se fosse um apagão, uma nuvem ali que você esquece o que ia fazer. Não é aquele esquecimento normal do dia a dia, é uma coisa além. Às vezes o paciente se perde na rua. Também pode acontecer nesses pacientes com fibromialgia, com dor crônica, porque também tem associação com o sistema nervoso central. Certo. Também, já tá falando também de Sjögren, né? Uhum. Tá falando também sobre o canabidiol, é algo muito polêmico no dia a dia. Sim. Doutora, posso usar o canabidiol? É algo recente. Na Sociedade Brasileira de Reumatologia não tem nada aprovado ainda, assim. Inicia, assim, com tal dose. Tem alguns estudos que já mostram uma eficácia. Mas ainda a linha é muito tênue. A gente precisa ter estudos mais avançados, práticas, né? Para começar nesses pacientes. Na psiquiatria, a gente vê os colegas começando. E a gente percebe alguns casos sem nenhuma melhora, outros casos com melhora do nível da dor, diminui um pouco a dor, tem um relaxamento maior, melhora um pouco o sono. Alguns pacientes meus já puderam relatar isso. Mas é algo assim, poucos casos, né? Muito recente, então não tem nada certo sobre isso. Pelo menos na reumatologia a gente ainda está um pouco mais cuidadoso com essa parte. Mas eu fico feliz de saber que tem mais estudos para ampliar a terapêutica. Eu acho que a gente precisa aprofundar nisso mesmo. Quanto mais opções, né, para o paciente, melhor ainda. Melhor, verdade. E assim, falar um pouquinho da questão do diagnóstico do lúpus também. O lúpus já não entra só critério clínico, tá? O lúpus já entra exame, critério laboratorial. Exames de sangue, de urina, são os mais básicos que a gente pede. E o diagnóstico do lúpus geralmente é a somatória de critérios clínicos laboratoriais, sendo que tem que ter um de cada. Quais são os critérios clínicos mais importantes? Queda de cabelo acentuada, manchas avermelhadas pela pele, a famosa asa de borboleta, que pode acontecer em alguns casos, fotossensibilidade, o paciente se expõe ao sol rapidamente, assim, fica muito vermelhado, com a pele irritada, com a pele mais quente. Feridas na boca, no nariz, pode acontecer também. Pode ocorrer também manifestação de outros órgãos, né? Dos rins, o rim pode ficar inflamado e fazer o paciente inchar. Pode sentir dor no peito para respirar, porque pode envolver o pulmão. Então, assim, diversos sintomas. Os mais comuns, e também tem o quadro articular, né? Dor e inchaço nas articulações. O mais comum que esse paciente vem nos queixando, geralmente é dor nas articulações e a questão da pele, cabelo, a parte mais visível, que chega mais rápido até a gente. Verdade. E os laboratoriais, é sempre muito assustador para os pacientes. Eles têm alguns exames que são positivos no paciente com lúpus, que às vezes vem positivo numa paciente que não tem lúpus e nunca terá. Então, por isso que é uma somatória de critérios. É comum pacientes virem a gente com um exame positivo encaminhado por um outro especialista, um outro médico, falando, tem lúpus, tá, o exame aqui tá positivo. Não é bem assim. Aí o paciente já vem todo assustado, né? Então, é também uma somatória de critérios clínicos e laboratoriais. Tratamento do lúpus. Também tem um tratamento farmacológico, à base de remédios, e não farmacológico, né? A base de remédios é bem variável, vai depender da gravidade do paciente. Pacientes mais leves usam menos, com doenças mais leves, usam menos remédios. Os que têm doença mais grave, muitas vezes tem que fazer medicamento endovenoso, a gente fala pulsoterapia, né? E o tratamento não farmacológico, medidas de cuidado, principalmente não se expor ao sol, alimentação saudável, atividade física, basicamente isso. Certo. Doutora, eu acho que basicamente respondemos, né, as principais perguntas no decorrer. E o nosso tempo já está acabando. Tá, verdade. Já passou tão rápido. Doutora, você quer acrescentar mais alguma coisa em relação a...
o lúpus? Na verdade, é passar alguma mensagem para quem está nos vendo, assim, Hum, que a gente precisa ter mais empatia. Mais é empatia, o verdade. profissional, a família. É muito difícil a gente entender o que o paciente de fibromialgia, o que o paciente de lúpus passa. Então, à medida que a gente convive, ouve, assim, a gente tem que ter empatia, porque com empatia a gente vai conseguir ajudar mais esses pacientes. E na parte deles, o que eu peço? Muita fé, muito ânimo. Eu tenho muita fé, sabe? Assim, eu costumo pedir para os pacientes, olha, você tem que crer também, você tem que acreditar, tem que ter um algo a mais. As doenças não têm cura, mas a gente tem que acreditar em milagres, né? Então, assim, vai muito da fé de cada um. Então, eu peço assim, ó, siga as minhas recomendações, siga a recomendação dos profissionais que estão em volta, mas você precisa ter uma fezinha aí dentro de você, um ânimo para conseguir vencer a doença, para não deixar a depressão tomar de conta, porque qualquer doença, né, seja ela fibromialgia, lúpus ou outra coisa, afeta muito nosso psicológico, né? A gente já se sente ali, Uhum. tem que ser obrigada a fazer muitos exames, muitas consultas. Só isso já é um fator que gera um impacto. Então, eu desejo muita força, muita saúde para vocês. Toda vez que o paciente sai, eu falo, oh, muita saúde, vamos controlar essa doença, vai dar tudo certo. Peço a vocês que sigam a recomendação do médico de vocês, é muito importante. Às vezes o médico insiste, não é para o mal, é porque a gente está acostumado a lidar com essas doenças. E os pacientes que vão, muitas vezes, que não desenrolam bem a doença, né, que atinge uma gravidade maior, todos abandonaram o tratamento, ou não estão acompanhando mais, ou se sofre de muita dor porque não estão seguindo alguma recomendação, tá? Então, É, assim, tem que seguir. E tem que ter uma força de dentro a mais, a família verdade. precisa ajudar muito. Leve o Muito familiar de importante. vocês nas consultas, cada hora leva um. Na pandemia ficou muito difícil, né? Boa Porque a gente ideia. recebia só o paciente. Mas agora vai começando a liberar. Uma hora leva o marido, outra hora leva o filho, porque a gente gosta de falar com os familiares também. Verdade. Tá certo? Doutora, muito obrigada, viu? Que Deus abençoe. Várias pessoas agradecendo aqui, falando Obrigada a que vocês pela oportunidade. obrigada. E falando que foi muito boa a explicação, agradecendo por esse espaço, né? E o nosso objetivo é esse, levar a informação, tentar amenizar um pouquinho a dor, né? Sim, Fazer com que as pessoas se conscientizem, né? Que não é visível a dor da fibromialgia, né? Mas ela é, existe, o paciente é, sente. E é igual você falou, a gente precisa ter mais empatia, tanto os profissionais quanto precisa. os amigos, né? As pessoas mais próximas, para a gente estar ajudando esse Com paciente, certeza, né? com certeza. É isso E foi mesmo. muito bom compartilhar esse momento com você. Muito obrigada. Vamos Eu que deixar a live agradeço. salva. Pessoal, se quiser tirar o print da live, marcar a gente, nós vamos repostar também aqui, tá? No perfil da fibromialgia. Vamos deixar os dados da doutora também, né? E qualquer dúvida, estamos aqui. Tá bom? Grande abraço Um a todos. abraço. Vamos finalizar antes que o nosso tempo acabe e eu não consigo deixar gravada. Tá Tchau, bom. tchau. Um grande Tchau, abraço. tchau, meu bem. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.